Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades que nos oferece. Agradecer muito particularmente a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. É a chance a mais para que nós consigamos alcançar a perfeição, grande objetivo imposto na nossa criação. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um empreende de forma solitária, de ir se retificando, de ir se melhorando. Que os irmãos nos inspirem continuadamente virtude, fortaleza moral, para que nós consigamos extirpar dos nossos corações vícios e más tendências, incorporando virtudes. Rogar aos bons amigos que estendam sobre nós a sua luz, para que no nosso estudo de hoje surjam novas boas resoluções e entendimentos. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte segunda do mundo espírita, e nós estamos no capítulo 6 da vida espírita. Semana passada nós vimos a parte a respeito de percepções, sensações, sofrimento dos espíritos, né? E hoje nós vamos ver ensaio teórico da sensação nos espíritos. É o tema do número 257, é um texto longo, foi escrito na forma de ensaio teórico. Ensaio teórico é a forma de exposição de ideias e pontos de vista do autor, né, em que o autor busca originalidade, né, um enfoque original, sem esgotar o assunto, sem explorar de forma exaustiva o assunto. Grosso modo, aquilo que o autor consegue entender, consegue perceber do conjunto das ideias, né? E seguindo-se a temática que nós estudamos semana passada, funciona como se fosse um resumo, né, das questões e respostas colocadas anteriormente. Só para a gente, antes de entrar, fazer uma referência, né? Fala-se de percepção e fala-se de sensação. Percepção é aquilo que a mente ou os sentidos do corpo conseguem captar, né? Vamos dizer assim, a observação que a gente consegue fazer do nosso entorno, do que nos cerca. A sensação é sentimento, é comoção, é emoção, né? Por conseguinte, é consequência. Então a gente percebe alguma coisa e isso nos coloca o campo do sentimento de uma ou de outra forma. Então, sensação está relacionada com sentimento, com emoção, e é consequência das percepções que nós temos. Aqui fala-se muito, né? Então, fazer essa observação. O texto é longo, mas eu não vou interromper. Eu vou ler de ponta a ponta e depois, de conformidade com o tempo, a gente retorna e enfatiza alguns pontos que, segundo a minha opinião, são importantes, né? Os irmãos podem encontrar outras coisas importantes, né? E certamente existem, né? Mas eu vou solenizar 5 itens somente. Vamos lá então à leitura. Ensaio teórico da sensação nos espíritos. 257. O corpo é o instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva
pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal como se fora real? Não as vemos até causar a morte? Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo de que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta a impressão, guardou desta da dor a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo, nas situações tão comoventes que nos revelam os dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver pelos gozos materiais e inúmeros outros fatos. Muita luz lançaram sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio, o perispírito é retirado, que o tira do meio ambiente do fluido universal. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o retira do meio ambiente do fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. E, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos, servindo-lhes de condutos, localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí, o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, e não por analogia. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor.
nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende bem, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Algumas vezes, entretanto, há mais do que isso, como vamos ver. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente, os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito o que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir à suposição de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão de que ele tomava por realidade. Assim, pois, não haveria no caso uma reminiscência, uma lembrança, porquanto ele não fora em vida roído pelos vermes. Havia o sentimento de um fato da atualidade. Isto mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Uma vez morto, o corpo nada mais sente, por já não haver nele espírito nem perispírito. Este perispírito, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que, se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele perispírito nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a qualquer sensação dolorosa. É o que se dá com os espíritos completamente purificados.
Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, donde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torna menos grosseiro. Mas, dir-se-á, desde que pelo perispírito é que as sensações agradáveis, da mesma forma que as desagradáveis, se transmitem ao espírito, sendo o espírito puro, inacessível a umas, deve sê-lo igualmente às outras. Assim é, de fato, com relação às que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar. Porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem? Ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos precisamente, como o é, por falta de termos próprios, a dos selvagens, para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensorium comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção. Eles ouvem o som da nossa voz. Entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Em apoio do que dizemos, há o fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Esta, na vida corpórea,
se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Aurido do meio ambiente, esse invólucro, o perispírito, varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão, a extensão da visão, quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Objetarão, talvez, toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, o corpo, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis que nos informais de que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Sim, podem dar-se que continuemos a sofrer. E muito. E por longo tempo. Mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Os sofrimentos deste mundo independem, algumas vezes, de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo,
No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência desta, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E, quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz de consciência e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamo-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operaram neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram. Que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Vamos então repassar, né? E eu diria que tem aqui mais do que as cinco considerações que eu vou fazer. Mas cada um observa por seu ponto de vista, por sua ótica, né? Eu vou considerar aquilo que me chamou a atenção. Se os irmãos tiverem qualquer outra observação, por favor, né, se manifestem para que eu aprenda também. E nós vamos começar pelo começo. A abordagem que o Kardec faz no seu ensaio teórico, ela é preciosa na medida em que faz um estudo completo do homem, vou usar o termo do homem, do ser humano, né? Nas suas três componentes, espírito, perispírito e corpo.
né? E ele inicia pelo veículo mais grosseiro, mais fácil de entender, o corpo. E ele diz: o corpo é o instrumento da dor. A alma só tem a percepção da dor. Ela apreende pelos sentidos do corpo a dor física. A alma tem a percepção. E ele diz: olha, se o corpo não é causa primária, é pelo menos a causa imediata das dores que o espírito consegue apreender através do contato do contato do corpo com o meio exterior, né? O espírito, né, conserva essa impressão. Então, a sensação gerada pela percepção da dor, né, ela fica gravada na mente, no espírito, né, como uma experiência. Então fica lá registrado, né, o que ele sentiu. A dor no espírito, então, não pode ter ação física, porque ela só pode ser captada do meio exterior através do corpo. É o corpo que tem esse contato. A mente, né, só tem vamos usar o termo, a lembrança, o registro, né? O cérebro guarda, né, a impressão da dor registrada no corpo. A mente grava essa percepção, né? Então, o cérebro registra a impressão. Se você se aproximar do fogo uma vez, você pode não saber o que você vai sentir, mas na segunda vez você sabe, né, a natureza da dor que você vai sentir, a intensidade que você vai sentir. Então, o cérebro tem esse registro. A mente guarda a sensação, só a intensidade e a natureza, né? Muito bem. O perispírito, que é o segundo componente, né, é o laço que liga, né? E ele faz questão de dizer: olha, é uma coisa que permeia nos dois campos, né? É matéria, né, só que é matéria num outro nível, um pouco mais depurada, mais etérea. Então não é grosseira como a carne palpável. O perispírito não, mais vaporoso, vou usar o termo vaporoso. Mas é matéria. E como matéria, né, ele percebe, ele tem percepções. Deixa eu só fazer uma referência aqui. O ensaio teórico é da sensação nos espíritos, é do que o espírito grava, é do que ele retém, tá? Vamos voltar então. Então, o perispírito é matéria, mais etérea, mais vaporosa, vamos usar o termo novamente, mais vaporosa, mas é matéria. Então, contato com o meio, tem percepções, o perispírito tem percepções, né? Isso é importante. E ele coloca, ele diz: olha, o perispírito é laço que prende o espírito ao corpo, né? Ele é também um agente, né, dessas sensações, dessas percepções do meio exterior, percepções do meio exterior. Ele acaba sendo um agente. Quando a dor, fala-se de dor, né? Quando a dor é percebida pelo corpo, por exemplo, o fogo, o choque, a martelada no dedo e tal coisa, passa pelo perispírito como um canal de comunicação, né, para chegar à sensação, só a sensação no espírito. Então, a dor que o perispírito experimenta como matéria já é um outro nível, né? Então,
ele descreve assim: a dor, né, é um vago sentimento. Então, a percepção do perispírito para o espírito já não é como era a do corpo. Então, o tato, vamos nos prender ao tato, né, que é muita fonte de dor. O tato você tem pela pele, né, terminações nervosas, é uma coisa própria da pele, né? É nervo, pé. O perispírito não tem pele. Então, como é que ele capta essa impressão? Ele capta pela sua extensão toda. Não é um conduto, não é a pele que transmite, né, o tato para o perispírito, porque ele não tem pele, né? Ele não é matéria densa como é o corpo. Então a sensação fica um pouco mais vaga, mas ela fica mais intensa, porque ela não vem por um conduto, ela vem por todo o corpo perispirítico, né? Então ele capta a impressão, né? Ele percebe por todo ele. Sendo matéria, ele tem esse contato com o meio, só que já muda, né, a maneira pela qual ele percebe isso, ele tem essa percepção. E aí nessa condição, né, o que fica é impreciso, não é uma sensação localizada, melhor dizendo. Não é uma percepção localizada num determinado ponto. Não. É geral, é a percepção geral. E é mais intensa, porque ele capta na sua complexidade toda, ele capta tudo, né? Isso é importante, né, para a gente poder entender a sensação que fica no espírito, né? Então o espírito ele só tem essa referência à intensidade e à natureza, né, da percepção que ele apreendeu. Quando o espírito fala de dor, ele está falando dessa sensação que ele gravou, que está lá com ele, né? Então, é esse segundo aspecto, né, que é o perispírito e a maneira como ele percebe o meio. Não é por um canal, como é o corpo, não é localizado, é geral e é uma coisa mais íntima, então é mais intensa, né? Ele coloca vibração molecular, é uma molécula impressionando a outra por todo o corpo, né? E por fim o espírito, é no espírito que está a consciência. Então todas as referências, tudo, todas as gravações, tudo está no espírito, está na mente. É a mente que detém as sensações. Por isso o estudo é ensaio teórico das sensações nos espíritos, né? Então é lá que está a sede da gravação, onde está gravado, onde está retido a experiência que foi vivida. Aí surge o detalhe, né? Espíritos em diversos níveis, né, vivem experiências também diferenciadas. As experiências de cada um são diferenciadas. Cada um de nós num determinado estágio evolutivo, cada um de nós mais ou menos apegados à matéria, né, mais materializados, mais desmaterializados, e aí você tem, vamos dizer assim, referências de vivência diferentes. Uns
mais referências dolorosas, outros mais referências agradáveis. E aí a gente entra na última consideração, praticamente evangélica, né, que o Kardec faz. Lembrando que, na verdade, o que a gente vivencia, né, é consequência de decisão anterior. Então, o que eu vivencio no dia de hoje é uma consequência da minha decisão de ontem, fazendo esse paralelo. E tudo na nossa vida, que é eterna, né, é uma consequência imediata do dia anterior. As percepções mais dolorosas ou mais felizes dos espíritos estão relacionadas à maneira como viveram na Terra, né? As sensações que têm, né, tem essa, vamos dizer assim, essa dependência, a maneira como se conduziram, né, a que se dedicaram, o que priorizaram, né? Por fim, assim, para a gente poder encerrar, é a capacidade, isso eu gostaria de enfatizar, a capacidade que os espíritos têm, né, de, vamos dizer assim, bloquear, priorizar uma ou outra percepção, né? E ele diz, olha, os espíritos só são obrigados, né, a ouvir os conselhos dos bons. O resto tudo eles podem selecionar. Na verdade, isso acontece conosco, aqui no momento presente, enquanto estamos encarnados, né? Aquilo que nós damos importância, né, é efetivamente aquilo que prende a nossa atenção. Se os irmãos devagarem um bocadinho, fugirem um pouco do lugar comum, e acontece uma infinidade de coisas ao nosso redor. Uma infinidade, é uma coisa que a gente não para observar isso, mas a gente só presta atenção naquilo que nos interessa. É no momento presente, é por todo sempre. Então, as capacidades, as faculdades próprias do espírito, né, que são as percepções do corpo do perispírito, né, as sensações que ficam nele, as capacidades que o espírito tem de ver, de ouvir, né, todas elas, né, são mobilizadas conforme a importância que o espírito dá àquilo, àquele fato, àquela evidência, àquilo que está acontecendo. É importante aquilo que lhe capta a atenção, vamos dizer assim, aquilo que é Jesus. Eu fiz essa referência lá atrás e dizia, onde está o seu tesouro, está o seu coração, né? Então, aquilo que é importante para nós, né, é onde nós efetivamente estaremos. Só para encerrar, né, ele faz uma referência cruzada aqui, né? Esse texto também consta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 das aflições, né? Ele diz, olha, se cada um de nós remontar a origem dos nossos sofrimentos, das nossas dores, nós vamos com muita certeza encontrar um momento em que nós decidimos de maneira equivocada, de maneira errada, né? Muitas vezes as coisas são devidas à nossa vontade. A maioria das vezes as coisas são devidas à nossa vontade, né? Dizer que há um sofrimento imposto do qual nós não temos nenhuma responsabilidade seria uma insensatez, porque são raríssimos os eventos, né, que não são derivados são consequência da nossa vontade. E ele faz um apelo, olha, naquela premissa, o que é importante é o que você vê, né? Melhor dizendo, o que é importante para você é o que interessa.
mude, né? Reoriente. Esse é o apelo evangélico que está aqui. Reoriente a sua maneira de agir, de viver no mundo, né? Como passo decisivo para você prosseguir na vida, com consequências boas, não relatando dores, mas só alegrias. Ele diz assim: dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, ainda encarnado, você já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. A mente já não, vamos dizer assim, já não sofrerá, porque os sofrimentos do mundo, segundo ele, afetaram só o corpo. A alma não ficou impressionada com os sofrimentos do corpo, né? E este é o mapa da mina, né? Eu diria que, de todo o estudo que ele desenvolve, a conclusão mais eloquente, né, é essa, de que, dependendo de como a gente encara as coisas, né, a dor, às vezes, fere só o corpo. Se nós dermos importância, ela fica gravada na alma. Então, se a gente valorizar, se a gente priorizar, fica a referência dolorosa para o nosso futuro, né? 47 minutos, né? Nós vamos encerrando. Os irmãos ficam à vontade, né, para, em cima do texto, fazer outras considerações que acharem importantes e relevantes. Para nós seria interessante, muito interessante, o comentário dos nossos irmãos, para a gente poder aprender, inclusive. Agradecidos a Deus nosso Pai pela oportunidade, ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia. Nós vamos encerrando o nosso estudo, rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que nós tenhamos clareza em identificar os grandes objetivos que ainda aguardam pela nossa ação. E que o Mestre nos infunda muita, muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.